Fala galera, vamos para a segunda aula, parte 2, nosso edital aí de biblioteca. Bom, deixa eu colocar aqui no slide correto. Estrutura externa. Bom, os livros, eles contêm elementos materiais relativos à sua estrutura física. No caso externo, que vocês estão vendo aí na imagem, os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Como vocês vão ver aí, vão ser todos baseados na ANBT, ok? Bom, a lombada, o lombo ou o dorso, ele é a parte que liga as folhas do livro, onde se encontram a costura. Fica do lado externo do livro, oposta ao corte das páginas. A capa, ela é o que serve para proteger o livro, podendo ser encadernado ou de brochura. No caso, a capa ela deve conter na parte central o nome do autor, o título e o subtítulo. Ela pode ser de vários materiais, como papel, cartolina, couro, plástico. Isso daí depende mesmo do autor e da editora. No caso, a cabeça é a parte de cima do livro, ali onde vai estar escrito o título, e o pé provavelmente vai estar escrito ali o ano, né, de publicação. Não é comum em livros estar ali o ano na frente, mas, por exemplo, em dissertações você já vai ter. Vocês estão vendo aí na imagem é a descrição do item, no caso do livro. Aí vocês podem ver a folha de rosto. Ele é escrito e é aquele que apresenta o título. Essa página ela deve apresentar graficamente as informações, como título, subtítulo, autor, tudo coerente com o projeto graficamente, tá? No caso, a capa a gente já viu, já falei. O que vem aqui na descrição do livro? O nome do autor lá em cima, na segunda folha, o título, o ano da publicação, a editora e o local. Bom, agora aqui a gente tem uma figura mais detalhada da parte externa e interna do livro, não é? Então, lá, número 1, cinta. Nada mais é do que antigamente, hoje em dia é raro de se ver, mas é aquilo que fecha o livro direitinho. Às vezes tem até um brochezinho, faz um clipe para fechar, às vezes é de ímã. O número 2 ali, nós temos a primeira orelha, nós vamos ter as outras orelhas, mas basicamente as orelhas, ela fica na capa, né, uma extensão da capa, uma aba, uma asa, como algumas pessoas gostam de falar, que vai conter os dados biográficos do autor ou comentários sobre a obra. Desculpa. As orelhas, elas excedem-se da capa e dobram-se sobre si mais para dentro. Muitas vezes as orelhas são usadas como marcador de página. Número 4 é guarda. São páginas que servem de arremate em livros de capa dura. São as primeiras e as últimas páginas de um livro, visando sempre proteger o miolo na fase de acabamento. Dificilmente a guarda dela vai ocorrer em livros do tipo brochura. Em geral, ela é mantida em branco por motivos de custo. Mas quando a empresa quiser, ela pode usar a grafia ali. Não tem problema. O 4 é a capa. O 5, o 6 e o 7 são os cortes. Agora, o 8 é a folha de guarda. Também chamada por alguns de frontispício ou página de rosto. Ela vai conter o nome do autor, logo abaixo do título, em destaque, que em geral é colocado no centro óptico da página. Consta também o nome da editora e o ano da publicação. Essa página nem sempre vai ser impressa na página ímpar, ok? Minto, desculpa, sempre vai ser impressa na página ímpar, ok? A dobra nada mais é do que o meio. A folha de rosto eu já tinha falado, que é o 9 e o item 10 a dobra. Bom, os outros são as orelhas, que eu já disse qual é a função. O 13 é a lombada. Então vamos para o próximo slide. Estrutura física interna geral. Veja bem, essa figura ela foi retirada como se tivesse feita para uma dissertação. Então, assim, o livro ele vai conter mais alguma coisa e às vezes não contém tudo que uma dissertação contém. Como, por exemplo,
a folha de nota, né? Isso não vai ter, a folha de aprovação. Não faz sentido um livro vir com isso. Mas, de forma geral, aqui está bem completo, tem todas as opções e eu vou falar para elas mais ou menos uma a uma, que algumas eu já falei. Começando aí a nossa leitura de baixo para cima, elementos pré-textuais. Nós vamos ter a capa, a folha de rosto, a errata, a folha de aprovação, a dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, lista de ilustração, lista de tabela, lista de abreviatura, lista de símbolo, sumário, introdução e prefácio. Já nos elementos textuais, nós vamos ter a parte normal de texto, né, de dissertações, que é a conclusão, o desenvolvimento e a introdução. Vamos ter também as páginas capitular, a página capitular, a página subcapitular, o fólio, o título, notas, elementos de apoio, no caso gráficos, diagramas, e as iconografias, no caso vão ser desenhos, esquemas, fotos, todo tipo de ilustração. Nos elementos pós-textuais, nós vamos ter referências, glossário, apêndice, anexos, índices, erratas, colofão e pós-fácil. Mais uma vez ali de baixo para cima, nos pré-textuais, dos que eu ainda não falei, a gente tem a errata, nada mais do que uma lista apresentando os erros corrigidos da versão anterior. A dedicatória, ela é opcional e vai ter um design livre. Também o tema tudo livre. Se quiser agradecer o seu cachorro, você pode. Os agradecimentos também vai ser uma página opcional. Você também pode agradecer quem você quiser. A epígrafe. Ela é uma página também opcional e com o autor ele pode colocar uma citação que pode indicar algo que tem a ver com a leitura futura. A maioria das pessoas pensa que a epígrafe é uma frase qualquer que eu acho bonitinha que eu coloco lá, mas não é. Deveria ser uma frase introdutória do conteúdo do seu texto. Esse é o conceito, ok? Vamos lá. A apresentação é uma folha opcional, né, que contém um texto de esclarecimento, comentando, justificando por que foi escrito isso, fazendo um texto profissional do próprio autor. O prefácio é um texto que comenta a obra. E normalmente ele é escrito por uma outra pessoa, pela editora, mas também pode ser escrito por você mesmo, ok? Lista de abreviatura é para você colocar, quando você usar algumas siglas, para não ter que escrever o nome completo, no final você coloca lá uma lista do significado daquela sigla. O sumário, ele vai listar as partes constituintes principais do texto, com as suas expectativas, as páginas e a ordem em que o tema vai se sucedendo. Bom, a gente também tem as listas de figura e tabela, nada mais é do que uma lista indicando a página. A introdução, que é a parte inicial do texto, não é? O capítulo, você pode escrever um pouquinho sobre esse capítulo antes, naquela página capitular. Ela deve ocorrer sempre na página ímpar, no início do capítulo. A conclusão, ela é opcional, mas podem ser apresentadas na parte final, não é obrigatório. Pós-fácil, ele é um texto explicativo, também opcional, que é posto no final do texto principal. Os apêndices, os anexos, eles são desenvolvidos de forma autônoma pelo autor, a fim de complementar na argumentação, com anexos, com documentos gerados, às vezes com desenho, com imagens, coisas que vão complementar, mas que não coube dentro do texto. Não fazia sentido, não era bom colocar uma imagem tão grande de repente. Um mapa que precisa ser uma folha, precisa ser apresentado deitado, ocupa uma folha inteira, não fazia sentido colocar isso lá dentro de um capítulo, então você coloca como um apêndice ou como um anexo. O glossário nada mais é do que uma lista de ordem alfabética com as palavras técnicas que você usou, por exemplo, evapotranspiração, terremoto,
Claro que as pessoas sabem o que é terremoto, por exemplo, mas evapotranspiração nem todo mundo é obrigado a saber. Então, quando você está lendo, é bom que esses termos técnicos sejam explicados no final, como se fosse um dicionáriozinho dentro do próprio livro. Isso é o glossário. O índice é a lista de verbete ordenado de forma alfabética, ou mesmo seguindo algum outro critério para localizar e remeter a palavra encontrada no texto. Pode ser por assunto ou por nome. O colofão, ele também não é obrigatório, mas ele é bastante utilizado. Na última página do livro, na última não, nas páginas finais, né? Ele é impresso normalmente com o nome da gráfica e vai falando sobre o tipo de papel usado, qual a fonte, tudo, na verdade, sobre a impressão, sobre as partes técnicas do livro. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Quem não entendeu, tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário que assim que puder a gente responde. E é isso, galera. Bons estudos, até a próxima aula.